Estava meditando numa palavra agora, e o Senhor falava comigo a respeito do profeta Micaías, que é um profeta que no tempo de Acabe, de Josafá, ele profetizava muito para o rei Acabe. E o Acabe ficava bravo porque ele sempre profetizava contra Acabe, nunca palavra boa, mas sempre palavra de correção, palavra de juízo. Né? Ele era um profeta que e Acabe não gostava dele. E eu falava, Senhor, nesse tempo, a visão que eu tenho é sempre a contrária do que as pessoas estão vendo. Muito diferente do que as pessoas veem. Foi aí que o Senhor me fez lembrar do profeta Micaías, e eu fui buscar o texto e estava meditando. E foi tremendo, porque naquele texto tem uma revelação forte. Porque quando Micaías vem, os embaixadores do rei Acabe vai chamar ele, vai buscar ele, mas fala para ele, ó, todos os profetas lá estão falando, estão falando coisa boa, então você se alinha lá com o que eles estão falando e vê se fala alguma coisa, né, dentro daquele contexto ali. Mas ele falou, ó, eu vou falar aquilo que Deus mandar. E ele chegou e começou a brincar com Acabe, falar, não, vai que você vai vencer e tal, e Acabe ficou bravo, falou, não, eu te conjuro que você fale, senão a verdade no nome do Senhor, né? Acabe, como era rei, ele tem a noção, o rei tem discernimento, ele sabia que Micaías estava falando, não era o que Deus estava mandando. E ele falou, olha, eu tive uma visão, e nessa visão, eu vi a glória do Senhor, eu vi no céu uma reunião, ao redor do trono muitos anjos, e o Senhor perguntava, quem irá e enganará Acabe para que ele morra na peleja? Aí um falava de um jeito, outro de outro, de repente veio alguém, falou uma voz, falou, olha, eu vou lá e vou enganar ele. Aí como você vai fazer? Aí você é um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Rapaz, que palavra forte. Foi aí que o Senhor revelou e falou, tá vendo, Elmo? Um espírito de mentira na boca dos profetas. E você acha que não está acontecendo isso hoje? Eu falei, é mesmo, Senhor, mas é muito forte. Espírito mentiroso falando na boca dos profetas. Profetizando para reis, governadores, profetizando para autoridades e profetizando mentiras usando o nome do Senhor. Então, ficar, irmãos, muito atentos, né, nesses dias, porque realmente o Senhor tem mostrado que vai passar aí, né, eu não gosto de usar essa palavra, mas Deus vai passar a espada na igreja aí. E é o seguinte, aqueles que estão aí se escondendo atrás da Bíblia aí, Deus falou assim, eu vou mostrar quem são as lideranças avarentas que estão escondidos atrás da capa da minha palavra. Eu falei assim, mas por que atrás da capa? Deus falou, a capa está entre quem lê o texto. A capa fica entre quem está lendo, quem está meditando e o texto a ser meditado. Quem está na capa não está no contexto, não está no conteúdo. Está fora do conteúdo, está fora da posição, está fora da visão. E Deus tem falado que ele vai dar uma sacudida aí na figueira e o negócio vai ficar forte, irmãos. Está vendo aí na política, né? Hoje é dia 30 de 7 de 2017, tem muita coisa acontecendo. Muita coisa. Mas o Senhor fala, olha, eu vou mudar o quadro aí, eu vou dar uma revirada nessa situação e vou fazer coisa que muita gente não está esperando. Vai ter retorno de pessoas, vai ter restauração, e assim, a igreja vai passar por uma correção. Eu digo, não a igreja toda, o corpo, mas a liderança da igreja vai passar por um processo. Amém? Então você que é líder, você que é ministro aí, seja de qualquer área, de qualquer ministério, dentro da palavra, dentro da igreja, da eclesia aí, irmão, vigia. Vigia com aquilo que você tem falado, vigia com aquilo que você tem ouvido, e fica naquela dispensação. Quando Acabe chamou Josafá para guerrear, ele falou, beleza, estamos juntos, então vamos lá, os meus soldados são teus, os meus cavalos são teus, bora lá, vamos guerrear. Mas aí ele falou, mas antes vamos consultar a palavra do Senhor. E aí o Acabe chamou os profetas dele lá, 400 profetas, sei lá quantos ele profetizou. Né? E só bênção. Aí ele falou, não, mas não tem nenhum profeta do Senhor. Irmão, você tem que pensar nisso. E ser um profeta do Senhor, falar aquilo que o Senhor manda, e não aquilo que a gente quer falar ou aquilo que as pessoas querem ouvir. É muito fácil. Eu ir no raso do espírito, né? Não querer ir para as águas profundas, ir no raso e ver o coração das pessoas e profetizar aquilo que elas querem ver. Eu já vi muito isso. O profeta vê a superficialidade do coração, vê o que a pessoa quer e profetiza, e ali é abençoado e tal. Você entende o que eu falo. Mas, irmão, Geazi quis se dá bem com o ministério lá, e ele se lascou. Então, irmão, ministério é bênção. Você que é do ministério, o ministério é bênção. Quem é chamado, a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Então, se Deus te chamou, ele vai te suprir. Ele vai dar o suprimento que você precisa. Agora, você não precisa ficar aí, irmão, fazendo isso e aquilo para poder agradar homens, para que os homens venham te beneficiar. Isso se chama temor do homem. E a gente tem que fugir disso. Deus tem falado. A minha igreja está presa no temor do homem, está preso no temor das estruturas. Estruturas que eu falo são estruturas eclesiásticas, estruturas físicas. Ah, mas o meu ministério é grande, irmão. Se Deus te chamou, ele te chamou para algum lugar. Vai para o lugar, para o centro daquilo que Deus quer, e não do que as pessoas querem. Porque muitas vezes tem tapinha aí no teu ombro, você está bem com as pessoas, mas eu pergunto, você está bem com Deus? Micaías não quis saber. Ele não quis saber do que estava. Ainda vieram falar para ele, ó, tá assim. Ele não quis saber do que estava acontecendo. Ele falou, ó, aquilo que Deus mandar é o que eu vou falar e acabou. Não tem para ninguém. Então, a palavra que Deus está me dando para esses dias é essa. O que eu estou falando para os ministros é isso. Ah, pastor, mas nós temos que amar. Ah, pastor, mas nós precisamos entender. Irmão, uma coisa é você receber em amor. Não é? É você cuidar, é você tratar.
Outra coisa é você alisar, dar tapinha, ou receber tapinhas. Não, não é tempo de agradar homens. Não é? Os apóstolos lá, quando estavam sendo perseguidos, sendo presos e tal, eles ficavam felizes porque eles estavam sendo perseguidos pelo nome do Senhor. Né? Não é porque eles pregavam duro, não, é porque eles simplesmente pregavam a verdade. O sinédrio estava errado, eles iam lá e confrontavam. Onde tinha erro, eles confrontavam. Confrontavam em amor, confrontavam em amor. Né? Mas existia o confronto, existia o redarguir, o exortar, existia o corrigir, corrigir em amor. Não é que você vai virar para uma história do mundo ou do ministério, não, não é isso. Mas o que eu estou falando é para você dentro do teu chamado. Estou falando de chamado. Micaías, ele era chamado profeta. Então ele velava pelo chamado dele. Ele não ficava agradando as pessoas, ele não ficava agradando aos homens. Aí os apóstolos falavam, acaso nós estamos aqui para agradar aos homens ou a Deus? Não estou falando de lei da terra. Ah, porque a lei... Irmão, o mundo jaz no maligno. Vai ter coisa louca aí, nós não sabemos o que vai acontecer nesses últimos tempos. Nós temos uma noção pelo que a palavra fala, mas vivenciando, nós já estamos vencendo coisas terríveis no mundo. No mundo nós teremos aflições, eu estou falando dentro da igreja, dentro do ministério. Eu não falo igreja quatro paredes, porque isso o Senhor não está contemplando. Porque lá em Israel tinha o templo, sacerdócio, louvor, tinha tudo lá, dízimo, oferta, sacrifício, mas o povo foi ter João Batista no deserto. Por quê? Porque João Batista tinha a palavra, irmão. Ele tinha o rema, ele tinha o kairós de Deus. Essa palavra de Micaías é uma palavra forte. Eu acabei de meditar e eu falava, Senhor, o que é isso? Meu celular na igreja está judiado. Tem muita gente sofrendo dentro das estruturas. Então, com medo. Ficam lá com medo de sair. Preso no temor do homem. Preso debaixo do jugo do homem. Quando eu falo homem, eu falo lideranças. Quando o Senhor falou comigo sobre lideranças avarentas, eu falei, Senhor, eu sou isso mesmo. O ministério deles é por interesse. Eles só estão interessados na lã. Eles só estão interessados no que eles podem conquistar. Usando a estrutura, usando o meu nome. Mas eu não tenho nada com isso. E eu vou ter com eles. Mas você vigia pelo teu ministério, Senhor. Então eu tô aqui. Ele falou, vai pro meio de comunicação. Eu falei, Senhor, eu não vou pôr. Pô, eu já trabalhei, eu já operei em algumas rádios piratas aí, já tinha muito problema com isso. Onde disso, não, sai fora, não quero saber disso, não. E eu falei, Senhor, eu falou, não. Eu falei, meio de comunicação é caro. Ele falou, não, tem internet aí. Ai, eu tô indo, tô aqui. Pregando, ministrando, né? E aprendendo, porque é o que a gente pode fazer. Agora, uma coisa nós não podemos deixar, irmãos, é de pregar a verdade. A verdade não é ficar sentando a madeira nas pessoas, descendo um sarrafo, um chicote, dizendo, eu já fui profeta assim, já fui, né? Crentão, João Crentão. Não, não é isso. É ensinar o amor de Cristo. É saber que o amor, ele tudo crê, ele tudo suporta, ele tudo espera, ele não se ufana, né? Mas quando nós temos uma incumbência, nós temos que zelar por aquilo que é nos dado. Nós temos que ter discernimento, irmão, do que está acontecendo nesses dias, e nós temos sim, que fazer a diferenciação do que é certo e do que é errado. Tem pessoas pregando ódio, tem pessoas pregando, incitando perseguição de pecadores, não. Nós estamos aqui para anunciar, e anunciar boas novas. Boas novas. Que boa nova é essa? Que Cristo, o Senhor Jesus, ele nasceu, em carne, ele morreu na cruz, ele levou o pecado sobre si, e ele nos instituiu uma nova aliança, chamada Aliança da Graça.